partir de agora, você acompanha a terceira parte do programa que nós gravamos com Elaine Souza sobre neurogestão comportamental. Agora, ela apresenta os 9 tipos de personalidades apontados pelo Eneagrama. Veja só. Bom, até agora nós falamos de uma série de conceitos, mas todos os conceitos aplicáveis e todos os conceitos focados na gestão de pessoas como uma ferramenta prática e estratégica, a partir do quê? De uma neurogestão, de entender o que esses avanços da neurociência e o que ferramentas práticas como o Eneagrama, mais apoiadas pela neurociência, podem fazer de diferente por essa gestão, para que essa gestão consiga ser muito mais eficaz e muito mais eficiente, lidando bem com as diferenças comportamentais e com esse gap que as lideranças têm de se desenvolver, de se conhecer e conseguir lidar com os outros, que a gente viu muito bem apontada pelas 5 habilidades, 3 delas intrapessoais e 2 interpessoais apontadas pelo desenvolvimento emocional a partir de toda a teoria respaldada pelo Daniel Goleman. E agora eu vou apresentar as tipologias, os modelos básicos de personalidade, muito bem apontados e explicados pelo Eneagrama. E eu escolhi entre uma infinidade de mapeamentos e de possibilidades muito aprofundadas, que não teria como a gente em pouco tempo falar, eu escolhi como critério o que vocês poderiam aplicar assistindo esse vídeo. Então, eu escolhi tendências comportamentais, que é uma forma de vocês compreenderem assim, o que explica o comportamento daquela personalidade. O que explica o comportamento daquela personalidade e que diferencia ela das outras 8 personalidades que eu vou ver. Então, são as tendências gerais, comportamentais. Um segundo critério, um segundo indicador de comportamento que foi selecionado foram características. Quais são as principais características dessa tipologia? E eu selecionei características mais positivas, para não criar uma resistência. Todo perfil tem características positivas e características negativas, mas o objetivo é mostrar, vamos dizer, o ponto forte desses perfis. Em relação à gestão, eu separei 3 pontos fortes da liderança e 3 dificuldades com os outros. Então, se você for um líder, um administrador, você vai poder tentar se identificar a partir disso, dos pontos fortes e das dificuldades nas relações. E por último, uma dica de feedback. Qual é o feedback desse estilo comportamental? O que ajuda ele a dar feedback? O que atrapalha? E se esse colaborador, se o funcionário, se a pessoa que vai receber o feedback, ela for dessa personalidade, o que é bacana que o líder leve em consideração para conseguir ter uma melhor comunicação? Então vamos lá. O tipo 1, ele é uma tipologia que tem muito mais influência do centro físico. E todos os tipos que têm mais influência do centro físico, eles sentem no corpo as sensações, eles têm uma reação mais forte da emoção básica da raiva. Tem 4 emoções básicas, né? Raiva, medo, alegria, tristeza. Alguns autores falam do nojo, da surpresa. No Eneagrama a gente usa outras emoções básicas, a gente usa raiva, medo e vergonha. Mas então, o tipo 1, ele tem a predominância mais forte, a presença mais forte da reação emocional da raiva. Como a raiva é uma emoção básica, todo mundo sente raiva. Mas o tipo 1, como ele é do centro físico, ele sente mais raiva. Só que essa raiva, para o 1, ela é uma raiva implodida, ela não é explodida, ela é implodida. Ele sente essa raiva e ele controla essa raiva. Por que ele controla essa raiva? A gente já vai ver agora, então, nas tendências comportamentais. Então, o tipo 1, ele tem uma tendência a julgar sempre o que é certo e o que é errado. O que é certo, ele busca fazer, ele se esforça para fazer, ele se exige tudo e mais um pouco. Às vezes, quando ele aponta o dedo para alguma pessoa, ele tem 3 apontando para ele, de tanto que ele se exige. Buscar fazer o certo, o que é bom, o que é correto. Mas como é que é para ele lidar com o erro das pessoas, o erro muitas vezes dele, porque por mais que às vezes ele se esforce para fazer tudo perfeito, nem sempre isso acontece. Então como é que é ele lidar com os erros dele? Como é que ele lidar quando ele erra, mas ele erra porque alguém não explicou algo para ele adequado? É bem complicado.
de conseguir lidar com essas sensações. Segundo, monitoramento constante do seu comportamento e dos outros. Um crítico interno muito forte, principalmente em relação a ele, mas crítico também em relação às outras pessoas. Ele nega a raiva, essa raiva está dentro, está implodindo, ele acaba internalizando e gerando tensão no corpo. Tensão no corpo. Muitos dos meus alunos tipo 1, eles relatam que eles simplesmente espatifaram os dentes. O dentista não sabe como é que tem tanto desgaste da tensão quando não desenvolve bruxismo. Então, muita tensão. Tensão aqui no segmento oral, né? Nos dentes, tensão no corpo, muita tensão. E às vezes está tão tensionado que quando relaxa vem a dor. Para ele, existe uma maneira certa de fazer as coisas. E é a de quem? A dele, óbvio. É responsável e tudo que faz tem que ser bem feito. Então, essas são as explicações gerais das tendências do comportamento do tipo 1 que a gente está conhecendo. Você que está em casa, né, que está assistindo o vídeo, deve estar se perguntando assim, bah, mas a fulana que eu conheço é assim, o meu marido é assim, o meu chefe é assim. A gente vai começar a lembrar de pessoas à medida que a gente vai falando dos comportamentos. Mas é muito importante a gente ter em mente que é uma percepção, né? Vocês estão assistindo o vídeo, mas ninguém é especialista, então tem que ter cuidado com os julgamentos e tem que ter muito cuidado para usar o Enneagrama de forma ética. Aqui não vai dar tempo de eu falar sobre a ética, mas a ética é algo importantíssimo, é um código que quem trabalha com Enneagrama tem que seguir à risca, em que a primeira coisa desse código ético, eu vou falar depois para vocês um pouquinho mais para fechar o treinamento, mas é não sair dizendo para as pessoas que tipo que elas são com base naquilo que eu acho que as pessoas são, né? Então, o normal vai ser as pessoas terem resistência. Bom, principais características, então, do tipo 1. É metódico, é disciplinado, trabalhador, honesto, íntegro, correto, cuidadoso, pontual, responsável, ordeiro, altos padrões éticos e de qualidade e justo. Essas são as principais qualidades do tipo 1. Características do tipo 1, então, quando gestores, tá? Pontos fortes. O tipo 1, ele prefere fazer do que, muitas vezes, ensinar, porque ele lidera pelo exemplo. Mas, como ele é do centro físico e às vezes ele não se dá conta, às vezes a pessoa diz assim, como é que faz aquilo? Aí ele vai, ele faz, ele mostra para a pessoa. Mas, para a pessoa treinar o próprio centro motor, gente, a pessoa precisa fazer. E às vezes o tipo 1 não tem paciência de ensinar. Então, esse é o ponto fraco do ponto forte. Perfeccionista, excelente, ponto forte, quer fazer tudo bem feito, quer fazer tudo perfeito, quer fazer tudo da melhor maneira, mas acaba, às vezes, implicando com coisas pequenas demais, e aí deixa de avançar nos resultados, de concluir as coisas mais rápido, deixa, às vezes, até de ser estratégico. É muito organizado. Às vezes ele não consegue ser organizado em todo o ambiente, mas aí ele cuida pelo menos da mesa dele, das coisas dele, enfim. Não é todo tipo 1 que é mega organizado, mas em geral eles se consideram organizados. Qual dificuldade com as outras pessoas? Reage quando a sua opinião não é seguida. Essa é uma dificuldade. Ele lidera pelo exemplo, ele está respaldado pela lei ou pela regra ou pelos valores corretos. Eu ouvi isso de uma tipo 1 numa aula. Ela disse assim, eu gosto de trabalhar com a lei porque a lei respalda as nossas atitudes. Então, eles gostam de ser ali os validadores, os fiscalizadores da regra da lei. Foco total nos detalhes e, às vezes, muito controlador. Não quer dizer, ele quer as coisas tão bem feitas que, se não é para ficar bem feito no padrão dele, ele absorve as coisas para ele. E aí ele não vive mais, ele vive estressado, ele vive só resolvendo problema e ele não consegue ter uma qualidade de vida, né? A questão é como garantir resultado, como garantir que os trabalhos fiquem bem feitos, mas sem o apego dele exagerado, muitas vezes, nos detalhes. O tipo 1 tem um estilo de feedback, gente, favorável demais para feedbacks de aprimoramento. O tipo 1 ele é muito prático, então ele sabe dar um feedback de aprimoramento como ninguém, falando de forma prática o que precisa ser construído, de que forma que é ideal que essa pessoa construa, já que ele gosta da forma dele de fazer as coisas, né? O que ajuda esse estilo de feedback? Está focado na solução, não no problema, e manter a mente aberta.
Quer dizer, existe um problema a ser resolvido, mas eu não vou ficar enchendo o saco em cima do problema. Eu vou focar na solução. E para essa solução, para eu conseguir resolver o problema, quais são as possibilidades que eu tenho? E tentar ficar menos apegado àquela forma que eu acho que tem que ser feita das coisas. Porque da mesma forma que eu gosto de ter autonomia para fazer as coisas do meu jeito, também é bacana que eu consiga deixar as pessoas fazerem as coisas do seu jeito, né? E ir acompanhando, não é delargar, eu delego. E aí eu delego e vou acompanhando se as coisas estão caminhando a contento. O que prejudica o feedback do tipo 1? O julgamento. O julgamento que o tipo 1 faz e a crítica que ele faz, ou a sensibilidade dele à crítica, faz com que ele acabe desfocando da solução no problema e que ele fique mergulhado no problema e aumentando a sua tensão. Bom, isso para o tipo 1 dar feedback. Para o tipo 1 receber feedback, é preciso mostrar que o valor do tipo 1 não está naquilo que ele faz só de certo. Né? Quer dizer, que ele está acima de qualquer erro, que o valor dele está acima de qualquer erro, que os erros eles são importantes para que possa se chegar num resultado. Muitas vezes, quando uma pessoa pratica um erro sem querer, não é só a influência da pessoa, mas das limitações do ambiente, das limitações do meio, então, às vezes até das limitações do processo. Então, resgatar isso com o colaborador, se esse colaborador for um tipo 1. Bom, tipo 2. O tipo 2 de personalidade, agora a gente saiu do mundo dos físicos e a gente vai entrar no mundo dos emocionais. O tipo 2 é um emocional. Ele sente as coisas, e ele faz as coisas para as pessoas, né? Se os físicos queriam autonomia, independência para fazer as coisas e fazer as coisas bem feitas, como o tipo 1, o 2, gente, ao contrário. O 2, a motivação dele não está em independência, ele é meio, não é que ele não vai dizer que ele é dependente das pessoas, mas ele adora estar com as pessoas. E trocar com as pessoas, e fazer para as pessoas. O que os emocionais querem é atenção e reconhecimento. Então o tipo 2 ele faz para as pessoas, mas ele também quer que as pessoas façam para ele, deem atenção para ele. O que descreveria então o comportamento do tipo 2 e que diferencia o tipo 2 de todas as outras tipologias? Bom, primeiro, tem orgulho e muito orgulho ao ajudar e fazer pelos outros, em ser uma boa pessoa. Gosta mesmo é de transformar-se naquilo que o outro quer que ele seja. Isso quer dizer assim, o tipo 2 ele envolve a pessoa e ele está conversando contigo e daqui a um pouco tu fala do mar. Ah, eu vou para praia final de semana. Aí ele talvez nem goste tanto de praia, talvez ele prefira serra, mas ele não vai dizer na conversa contigo que ele prefere serra. Ai, pois é, né, a praia é super legal. Aí daqui a um pouco vocês estão batendo um papo muito bacana porque ele é assim, ele é envolvente. E ele gosta de deixar a conversa positiva e envolvente. Pode seduzir e manipular os outros. Sim, pode, porque ele é, sem perceber, né, na sua inconsciência, a gente está falando de padrões de comportamento que estão inconscientes, sem se perceber, daqui a um pouco ele está conduzindo as coisas para aquilo que ele quer. Então, é um cuidado que quem é do tipo 2 tem que ter. Dá para receber em troca aprovação, aceitação e principalmente amor. Ele faz as coisas para as pessoas, ele se doa. Ele se doa porque ele quer receber. Ele quer receber carinho, ele quer receber atenção, ele quer receber aquilo que ele valoriza. Então, ele percebe, ele é super capacitado, super habilidoso para perceber as necessidades das pessoas, mas ele também quer reconhecimento e atenção em troca. Eu lembro de uma tipo 2 da equipe, que ela, maravilhosa, e nos treinamentos, sempre quem percebia, tudo que eu precisava era ela. Eu estava dando aula, faltava uma caneta. A hora que eu pensava em pegar a caneta, ela já vinha com a caneta. Eu estava falando excessivamente e estava com sede. Quando eu pensava em pegar água, o copo já estava na minha mão. Então, os tipos 2, eles são muito realmente habilidosos nesse aspecto. Relacionamentos e sentimentos são as molas mestras e propulsoras da vida do tipo 2. Então imagina um chefe, um diretor, um líder, um empresário, tipo 1, focado na tarefa em fazer as coisas bem feitas, com colaborador 2. O 1 chama o 2 para fazer a reunião.
Então, tipo 2, eu te chamei aqui para reunião porque nós temos um problema para resolver e nós precisamos que esse problema seja resolvido de forma emergencial. O tipo 2 já, né, leva um susto, não teve nenhuma abertura para poder fazer um contato com o diretor e fica assustado e provavelmente não vai ter o estímulo adequado para fazer aquilo que precisa ser feito da melhor maneira. Com o tipo 2, o ideal é que a gente se aproxime, que a gente converse e inevitavelmente a gente vai ter que entrar um pouco no pessoal, a gente vai acabar saindo um pouco do profissional. E os emocionais, eles têm muito dessa característica, exceto um, que eu já vou falar na sequência, que é o tipo 3. Principais características do tipo 2: atencioso, gentil, amigo, amável, simpático, altruísta, generoso, solícito, colaborador, caloroso, bondoso, o que se sacrifica pelos outros. As principais características do tipo 2. Características como gestores, pontos fortes do tipo 2, desenvolvedor de bons relacionamentos em geral, tem empatia pelos outros e seus problemas, apoia e se doa pelas pessoas, são as características, pontos fortes do gestor 2. Agora, as dificuldades com os outros. Muitas vezes acaba sendo condescendente e flexível demais. E aí acaba interferindo na estrutura. Não consegue ser direto. Às vezes tem que ser direto mesmo, às vezes tem que ser objetivo. E ele não consegue ser direto, é difícil para o 2 ser direto. E não consegue falar não. A pessoa que descobre que o 2 não consegue falar não, a pessoa pede tudo para o 2. Porque já percebeu que ele gosta de fazer. E isso é um problema para o 2, que tem que administrar o tanto de coisas que ele pega de todo mundo para fazer e o quanto ele não consegue fazer as suas próprias coisas. E o quanto ele não consegue também que as outras pessoas façam por ele. Mas ele precisa fazer por ele. Feedback. Então, qual é o melhor estilo de feedback do tipo 2? Ele tem muita atenção e consideração pelos sentimentos do outro. E isso é muito bom. Por outro lado, o que atrapalha, o que prejudica o feedback do 2, e eu vou falar isso agora em contraponto ao estilo de feedback, para ficar bem frisado, o tipo 2, muitas vezes, ele se deixa influenciar pela mágoa, ou por sentimentos de desprezo que ele tinha, ou por uma atenção que não foi dada para ele, uma atenção que ele merecia e que não foi dada. Então, ser emocional e ter atenção e consideração dos sentimentos dos outros, dar essa atenção, é muito bom. Mas quando esse emocional exagera, também acaba prejudicando a conexão, até com as outras pessoas. Então, muito cuidado. O que ajuda o feedback do 2? Adotar uma postura o mais desconectada possível do mundo emocional, já que o 2, ele é predominantemente emocional. Para efetuar, gente, o quê? Um trabalho mais analítico, para que ele possa ter uma percepção mais lógica das coisas e não desfocar com base no problema da pessoa, na dificuldade da pessoa. Qual é a meta? O que precisa ser atingido? E aí como que eu vou usar a minha sensibilidade para conseguir ajudar essa pessoa a atingir aquilo que precisa ser atingido? E às vezes eu vou ter que falar de alguma coisa desagradável, inevitavelmente. Ao receber feedback, uma dica é crie um clima para uma livre expressão de sentimentos. O tipo 2, ele é um tipo que parece muito bonzinho e é muito bacana, mas ele é um tipo extremamente sensível quando não lidam com ele de uma forma calorosa, de uma forma humana. Porque é assim que ele lida com as pessoas. Então, muito cuidado, porque da mesma forma que o tipo 2, ele pode ser alguém que te ajuda, que te apoia, ele pode ser alguém que vai fazer tudo para criar problemas para ti se tu não for uma pessoa boa no julgamento dele. Tipo 3 do Enneagrama. Quais são as tendências comportamentais do tipo 3? Bom, primeira coisa, a gente falou do 1, então, que era físico, a gente falou do 2, que é o emocional, e o 3, o que ele é? Mental? Não, o 3, ele é também um tipo emocional. Ele quer atenção e ele quer reconhecimento. Mas o tipo 3... Ele é um emocional que acredita que o valor não está no que ele é, ou em ser bonzinho como 2, mas naquilo que ele faz, nos resultados que ele tem. Então ele não é um emocional assim caloroso que nem o 2, ele é um emocional mais adequado,
né? Afinal de contas, ele não pode queimar o filme dele. Então, qual é a tendência comportamental do tipo 3? Gosta de competir e ganhar, ser o melhor, busca contínua por rapidez e eficiência, é ambicioso e impaciente, porque é muito focado naquilo que ele quer atingir, gosta de recompensas materiais, porque ele gosta de status, quer conquistar aprovação e aceitação pelo seu desempenho. Então, às vezes é comum, assim, já ouvi de alguns tipos 3, assim, a pessoa pode até não gostar de mim, né? Beleza. A pessoa tem que admitir que eu sou o cara, porque realmente eu sou o cara. Pô, sou melhor, né? Como é que a pessoa não vai admitir que eu sou bom? Características do tipo 3. Empreendedor, competitivo, eficaz, sociável, prático, entusiástico, autoconfiante, realizador, produtivo, cheio de energia, persuasivo e ambicioso. Características dos gestores 3. Pontos fortes do tipo 3. Foco no sucesso, muita energia, habilidade de entender as pessoas e o que elas esperam. O tipo 3 ele consegue identificar. Ele é emocional, então ele sabe perceber o que as pessoas esperam, o que as pessoas gostam, e ele aproveita isso para ele atingir os objetivos que ele tem que atingir. Dificuldade com os outros, é extremamente competitivo, nem sempre está disponível para as pessoas e às vezes parece brusco, repentino ou precipitado, dependendo do foco, dependendo do momento, enfim. Qual é o melhor potencial de feedback do tipo 3? Ele é um feedback, gente, fortemente orientado para performance. E ele tem uma fala muito clara. Ele fala de uma forma clara, de uma forma precisa, e ele é habilidoso para dizer o que a pessoa precisa melhorar para chegar onde quer que essa pessoa chegue. O que ajuda o feedback do 3? Lembrar que as pessoas, elas nem sempre têm a dedicação à carreira que o tipo 3 tem. Como ele se baliza por ele, claro que ele quer manter um destaque, mas ele espera que a pessoa tenha pelo menos um mínimo de dedicação. E ter esse apego ao quanto ele se dedica à carreira, muitas vezes faz com que ele se distancie das pessoas, colocando-se muitas vezes num patamar superior, que ele se considera superior, e isso acaba transparecendo na fala. E aí isso afasta ele das pessoas. O que prejudica o feedback do tipo 3? Quando ele se torna especialmente impaciente com aquelas pessoas que acabam atrapalhando o resultado que ele quer atingir. Principalmente se a pessoa estiver muito emocionada ou muito emocional. Essa é uma coisa que incomoda muito o 3. Pessimismo. Se o colaborador for um tipo 3, o que é importante? É importante que você, como líder, desafie esse colaborador. Desafie esse colaborador e mostre de uma forma muito clara que confia na capacidade dele de superação e confia no poder de competitividade dele. Se tu tem um tipo 3 que está com alguma dificuldade e colocar esse 3 para trabalhar com alguém, ele vai produzir muito mais, porque ele é instintivamente competitivo. Então é importante isso, sempre desafiar o 3. O 3 gosta de desafio, o 3 gosta de resultado, né? Dá desafio, dá resultado e dá feedback constante para que esse tipo 3 melhore, para que ele evolua, dando valor para aquilo que ele fez, mas dizendo no que ele pode melhorar, tipo 3 adora. Tipo 3 que inventou o feedback. Tipo 4. O tipo 4, ele é um emocional. Também. A gente falou do 2 emocional, do 3 emocional e agora do 4. O 2 era um emocional voltado para fora, para os outros. O 3 para fora e para dentro. Porque ele tanto consegue perceber o que as pessoas sentem, mas ele também sabe onde ele quer chegar e ele aproveita as relações para chegar onde ele precisa chegar. E o 4, o tipo 4, ele é um emocional para dentro. Ele é um emocional que busca um significado profundo dentro de si mesmo. Ele valida aquilo que ele considera importante. Ele não valida aquilo que as outras pessoas consideram importantes se ele não concordar com isso. O que explica, então, o comportamento do tipo 4 e que diferencia ele dos outros padrões? Nunca está satisfeito. O que está presente é inferior ao que está ausente. Se eu tivesse feito aquele curso que eu queria fazer,
acabei escolhendo esse curso, mas agora que eu estou fazendo esse curso, aquele outro curso me parecia tão melhor. Eu queria tanto vir para a área vamos imaginar uma área de contabilidade, eu achava tão legal as pessoas ali fazendo os cálculos, as análises, mas agora que eu saí da área fiscal e estou aqui nessa parte enfim, de pagamento de contas, eu estou tão chateado, não é mais o que eu queria e tal. Desaponta-se frequentemente consigo e com os outros, porque cria muitas expectativas, idealiza muito as coisas, e aí acaba se desapontando com a realidade, né? Os tipos físicos lidam muito bem com a realidade, são muito práticos. Os emocionais, nem tanto. Viver emoções é seu tônus na vida, tem empatia pelo sofrimento alheio. O 2, ao contrário do 4, ele não gosta de entrar profundamente nas emoções, principalmente as negativas. E o 4 adora, né? Ele parece que tem prazer em entrar no sofrimento, nas dores, porque ele gosta, na verdade, das coisas profundas, mesmo que elas sejam doloridas, para que ele possa extrair o significado daquela situação que ele está vivendo. É artístico e às vezes é até dramático. Principais características do tipo 4: criativo, original, especial, emotivo, refinado, dramático, imaginativo, único, singular, sensível, distinto, expressivo, autêntico e artístico. Características como gestores. Como pontos fortes, o tipo 4, ele busca um significado através de conexões interpessoais. Ele é inspirador e criativo. As dificuldades com os outros se baseiam na intensidade em demasia, do tipo 4, em ele ser muito centrado em si e nas suas coisas, e muda o humor facilmente. Tá bem, tá super beleza, é demais, assim. Parece que levou um choque na tomada de energia. Daqui a pouco acontece alguma coisa, aí ele já tá mal. Os emocionais normalmente têm uma oscilação maior de humor, né? O 4, ele é a oscilação em pessoa. Feedback. Ao dar feedback, leve em consideração os aspectos humanos e não somente profissionais. Esse é o estilo do 4, que a gente pode aprender com ele. Levar em consideração aspectos humanos e não somente profissionais. Mas o que ajuda esse feedback, então? Que é tanto humano quanto profissional. Manter a objetividade e a situação pessoal em equilíbrio para transmitir a mensagem prática que precisa ser dada. Quer dizer, eu não posso também, daqui a um pouco, perder o equilíbrio nisso e entrar muito no pessoal, ou acabar sendo muito crítico na parte profissional. Tem que manter adequada essa balança. O que prejudica o feedback do tipo 4? Envolver-se excessivamente nos próprios sentimentos. Como o 4, ele sente muitas coisas, mas ele está muito mais conectado com ele realmente precisa desenvolver essa capacidade que o 2 tem de se conectar com o outro. E o 4 tem essa capacidade. Ele precisa focar no outro, porque daqui a um pouco ele acaba achando que o outro está sentindo uma coisa que, na verdade, é ele que está sentindo e imaginando. E aí ele deixa de lidar com a realidade. Muito cuidado. Ao receber feedback, o que é importante para a gente levar em consideração para tratar um tipo 4? O 4, ele vai ter a necessidade de se expressar, inevitavelmente. Todos os emocionais, para manter a conexão com a gente, eles têm que falar o que eles sentem. Beleza. E ele vai fazer isso até esgotar o assunto. E é indispensável que a pessoa mostre que se importa com o sentimento dele. Não significa aceitar, não significa concordar, não significa dizer que é bonito o que ele está falando, o que ele está sentindo, mas dizer que se importa com o sofrimento dele, que é um sofrimento dele, e isso precisa ser respeitado. Tipo 5. O tipo 5 é um mental, e agora a gente vai falar dos mentais. A gente falou do tipo 1, que era físico, do 2, do 3 e do 4, que eram emocionais. Agora a gente vai falar do 5, do 6 e do 7, que são mentais. E finalizamos com os físicos de novo, completando a tríade, o 8 e o 9. Então vamos lá. Tipo 5, tendências comportamentais. Pode abdicar da vida real e viver na mente. O que mais? O pensar precede e até substitui o fazer. Quer dizer, eu planejo tanto, eu penso tanto, e eu fico fazendo isso tantas vezes antes que eu acabo muitas vezes nem fazendo.
Para e pensa sobre sentimentos e sensações. Evita as demandas dos outros e busca a autossuficiência, prefere reduzir seus desejos e ter uma vida simples, para poder ter essa autossuficiência. Não se isola das pessoas, se isola para proteger o seu tempo e o seu espaço do mundo que é muito invasivo. Principais características do tipo 5. É inteligente, analítico, curioso, informado, reservado, lógico, observador, racional, perceptivo, instruído, introspectivo, cheio de boas ideias e super instruído, né? Um tipo 5, ele é capaz de se aprofundar e esgotar tudo que existe de literatura de um assunto que ele gosta. Características dos gestores, pontos fortes: analítico, objetivo e sistemático. Características bem racionais, né? Dificuldades com os outros. Se desconecta facilmente quando o assunto não é um assunto interessante para a mente dele. É reservado em demasia, muitas vezes parecendo antissocial. Pouco assertivo, no sentido de se posicionar, pois pensa muito e executa pouco. Feedback. Qual é o estilo de feedback do tipo 5? Lógico, um tipo mental, com todas essas descrições que eu falei, é um tipo que se expressa de uma forma lógica, que usa informações, fala baseado em fatos e dados, e isso é muito importante, porque torna a comunicação objetiva. Não é em cima dos achismos do líder, mas de dados e fatos. Agora, o que ajuda, então, a equilibrar esse discurso muito analítico? Manter uma mente em que a pessoa que recebe o feedback pode não ter o seu estilo de comunicação. Quer dizer, eu sou analítico, eu sou baseado em fatos e dados, mas daqui um pouco a pessoa que está falando comigo é emocional ou é física. E aí eu posso ser, esse estilo muito lógico pode não agradar. Eu posso dar daí exemplos práticos, por exemplo. Ou eu posso quebrar o gelo, né, para que a pessoa se abra um pouco mais e eu possa daí entender o que está interferindo nos dados e fatos. O que prejudica? A seriedade na expressão. O tipo 5 é um tipo mental e os mentais eles são diferentes dos físicos e dos emocionais, logicamente. Os físicos, a gente vê bastante tensão no corpo, energia, tensão aqui no segmento visual, sempre preocupados em fazer, que as coisas têm que ser feitas, está tudo atrasado. Os emocionais, a gente vê assim os olhos, uma coisa mais leve, mais emotiva, eles são mais sensíveis com as coisas. Mesmo o 13 é extremamente sensível àquilo que as pessoas pensam dele, tem cuidado em como fala. Agora, os mentais, eles têm muita energia aqui, ó, na cabeça. Então, eles estão sempre curiosos, sempre questionando. É como se as pessoas estivessem fazendo as coisas e eles pensando qual a melhor forma de fazer. Porque eles têm menos energia que os físicos para fazer e menos conexão emocional do que os emocionais têm com aquilo que eles estão fazendo. Estão sempre pensando. E o 5 está sempre pensando. E ele se aprofunda muito nos pensamentos dele, diferente dos outros emocionais que a gente vai ver. É como se o 5 representasse, no meu ponto de vista, é como se ele representasse o lado mais esquerdo do cérebro. O filtro, o dado, o fato, sabe? Uma coisa bem mais assim, racional e mais filtro. Ao receber feedback, o que é importante quando um colaborador é 5? Agora, pode parecer bobagem, mas é muito importante seguir isso. Nunca marca uma reunião com 5 do dia para a noite. Agenda a reunião com tempo, de preferência num horário e data que ele está disponível. E, gente, passa uma pauta daquilo que vai ser falado, para que ele possa se preparar para a reunião mentalmente e conseguir daí, à medida que ele dominar o assunto, participar bem e poder contribuir à altura na reunião. Tipo 6, o outro mental, né? O tipo 5, ele era um mental internalizado, ele queria dominar todos os conhecimentos para ter autossuficiência. O 6, ele tem essa energia tanto para dentro quanto para fora. Muitas vezes fugindo para fora quando ele está inseguro internamente ou fugindo para dentro quando ele está inseguro externamente. O que explica o comportamento do 6? O 6, ele é extremamente bom em análises de risco. Ele é extremamente perceptivo a detectar as ameaças em qualquer projeto. O que pode dar errado? O que pode acontecer
que vai acabar com o projeto, com a segurança do projeto, com a base do projeto. Mas, na maioria das vezes, é apenas a atuação da sua imaginação fértil para o pior, para evitar justamente o pior. Não é que ele seja pessimista, mas ele quer evitar o pior. Preocupa-se com segurança, as suas emoções companheiras, medo, né? E se isso, e se aquilo, e ansiedade. Muitos tipo 6 que eu conheço têm que tomar remédio para poder controlar o nível de ansiedade. Não exatamente é desconfiado e nem exatamente duvida das pessoas, mas ele precisa se proteger porque ele tem uma questão forte de desconfiança, mas que não é motivado porque as pessoas não são confiáveis, isso que eu quero dizer. Isso é uma questão com ele, não importa quão confiável a outra pessoa seja. Se ele tem muito mais medo, ele é muito mais inseguro, e se ele é muito mais inseguro, ele é mais desconfiado. Sente-se seguro sendo leal e dedicando-se a causas nobres. É como se ele coloca energia, da mesma forma que o tipo 2 é muito semelhante nisso, da mesma forma que o 2 coloca energia para receber atenção, o 6 ele coloca energia para receber apoio e segurança. Mas se ele não puder contar contigo, se tu não for uma pessoa comprometida, se tu não combinar horário, prazos e não cumprir, ele vai perdendo a confiança cada vez mais, até realmente não te considerar. Principais características do tipo 6: fiel, leal, respeitoso, obediente, cuidadoso, cauteloso, confiável, cooperativo, trabalhador, responsável, atento e legalista. Características dos gestores tipo 6. Pontos fortes: leal à empresa e aos colaboradores, responsável e prático. Dificuldades com os outros, muito preocupado, não relaxa. Mas e se isso? Mas e se aquilo? Mas e vai com aquilo? Tem certeza? Mudou de novo? Ah, eu não acredito. Ah, não. Mas por que mudou de novo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Excessivamente comprometido, desafia a autoridade com conhecimento. Né? Os 6, todos os tipos mentais, a gente vai ver, existe uma dificuldade com a autoridade. O 5 não acredita em autoridade. Ele é a autoridade. A autoridade é o conhecimento. O 6, ele horas acredita, horas desacredita. Ele alterna isso. Horas ele quer ser apoiado, horas ele não quer se entregar para esse apoio porque ele perde a capacidade lógica, né? Não é lógico confiar em tudo que a pessoa diz, não é lógico. Então eu quero confiar, mas eu não me entrego para essa confiança. Por isso muitas vezes eles desafiam a autoridade. Feedback. Qual é o potencial positivo de feedback do 6? O 6 ele consegue tanto trabalhar num feedback de forma lógica quanto ao mesmo tempo humana. O que ajuda o feedback do 6? Ampliar a visão na busca de alternativas para os problemas e na escolha da melhor solução. Então o 6 ele tem uma mente, né? Ele está lá no centro do centro mental, ele tem uma mente que ele tanto pode usar os filtros tal como a solução. Todo mundo pode, mas ele trabalha mais com a mente, porque ele é um mental. Isso tem a ver com a forma dele, o processamento dele, como a gente viu. Não tem como entrar fundo nos porquês, né? É assim que funciona. Então, ele vê o problema, mas ele pode também acessar a solução. E aí resolver a situação. O que acontece é que às vezes o 6 ele está tão ansioso e tão inseguro que ele fica focado só no problema e desesperado e não consegue prever as soluções. Mas se ele parar e pensar nas melhores soluções, se ele ponderar, ele vai saber. Está tudo na cabeça dele. Difícil uma pessoa que estuda tanto como o tipo 6. O problema é que ele sempre está se sentindo inseguro. E aí isso atrapalha ele até de acessar o conhecimento que ele tem quando ele precisa. O que prejudica, então? Prejudica ter muito cuidado com projeções, né? O tipo 6, ele faz muitas projeções. Projeção é o mecanismo de defesa principal do tipo 6. Então, como ele não quer passar trabalho, como ele não quer ser pego desprevenido, ele começa a projetar cenários negativos para se defender. Então, cuidado com as projeções, porque às vezes um cenário negativo que ele está gastando uma energia enorme para resolver, nem aconteceria. É algo que está só na mente dele. Ao receber feedback, o que é importante para um 6? Adiantar. O ideal é um tratamento parecido com o tipo 5, mas adiantar o assunto,
mostrar que o assunto é um assunto relativamente simples, tranquilo, né? Quanto menos surpresas, melhor. Se eu marco uma reunião de feedback e eu não dou em linhas gerais o que vai ser tratado, ele vai pensar em tantas possibilidades negativas e positivas e vai gastar uma energia tão grande que não vai valer a pena. Até acontecer a reunião, ele já ficou doente, ele já ficou noite sem dormir e não vai te dizer, obviamente, né? Então, vale a pena ter o cuidado. O tipo 7, uma outra tipologia, então a gente viu o 5 que é internalizado, o 6 que é tanto internalizado quanto externalizado, e o 7 é externalizado, né? O 5, ele busca segurança no conhecimento para ter autossuficiência. O 6, nas credenciais, na regra, ele busca essa segurança, no conhecimento que ele tem também, na lealdade, no quanto de energia ele compartilha com o grupo, ele doa para o grupo. E o 7, ele externaliza esse medo, ele busca essa segurança, mas é num estado de euforia, querendo aproveitar todas as oportunidades, como que se ele aproveitando tudo, ele não perde a principal, aquela que ele não poderia perder. E aí acaba não aproveitando nenhuma, muitas vezes. Então qual é a tendência desse tipo 7 aí, diferente, bem diferente do 5 e do 6? Para o tipo 7, a vida tem que ser em ritmo de aventura. O tipo 7 adora viver de acordo com a vontade dele, com as coisas que ele tem vontade de fazer, quando ele tem vontade de fazer. E aí, se ele tem uma série de tarefas, tudo vai dar certo, ele vai fazendo. E aí ele está na farmácia ainda e tem que se deslocar 1 quilômetro e alguém liga porque ele está atrasado. Mas não te preocupa que em 5 minutos eu estou aí. Na cabeça dele, assim, tudo vai dar certo. Quer ter todas as experiências. Acaba muitas vezes perdendo o foco nesses múltiplos interesses e projetos. Ele gosta de muitas coisas. De coisas que se complementam, de coisas diferentes, projetos que ele pode pensar, que ele pode imaginar, que ele pode viver na mente, mas vivendo na mente já fazendo, já projetando, já fazendo, se envolvendo. Tem dificuldade com comprometimento e grande dificuldade de terminar algo quando acaba o prazer. E acabar o prazer para o 7, na maioria das vezes, é quando acabou aquela fase em que tudo é possível, né? Acabou a fase do planejamento em que tudo pode ser possível e idealizado e tem que botar a mão na massa e começa a dar problema. Aí é quando o tipo 7 começa a se incomodar. Não gosta de limites e nem de monotonia, de rotina, de ter que cumprir uma agenda que alguém faz para ele. Busca pelo prazer para fugir da dor. Não gosta de entrar em contato com sentimentos negativos. Não assume seus erros, racionaliza e reenquadra para justificar suas ações. Quando alguém cobra alguma coisa dele, tu fez tal coisa errada, ele é mental e muito rápido, então ele já pensa numa justificativa e já escorrega da queixa. Tem uma boa autoestima. Principais características do tipo 7: agradável, expansivo, animado, alegre, positivo, entusiástico, inovador, divertido, planejador, disposto, despreocupado, otimista, espontâneo e futurista, visionário. Características dos gestores, tipo 7. Pontos fortes: inovador, entusiástico, entusiasmado, simpático com as pessoas, agradável. Dificuldades com os outros. Muitas vezes é impulsivo, tomando decisões até radicais. Sim, porque ele deixa tudo para a última hora, tem que resolver um problema. E aí ele, não, mas tem outra coisa aqui que ele quer fazer que é melhor, ele não quer resolver aquele problema. Só que daí o problema ele vai acumulando e aí às vezes não dá mais para segurar. É quando alguém diz, não dá mais, porque senão vai acontecer isso, que ele vai perder o prazer ou vai ser pior, a consequência vai ser pior do que resolver o problema, aí ele resolve o problema e aí às vezes acaba sendo até radical. Perde o foco e muitas vezes, como eu falei, procrastina esses problemas. Qual é o melhor estilo de feedback do tipo 7? Foca nas soluções e nas múltiplas possibilidades como nenhum outro. Da mesma forma que o 5, como eu falei, parece que é o lado mais esquerdo do cérebro, o 7 parece que é o lado mais direito do cérebro. Então, tudo é positivo, tudo dá, imaginativo, soluções mil, enfim. O que ajuda?
Ter em mente o assunto a ser tratado sem perder o foco, conferindo ao final da conversa a percepção do outro, o que o outro entendeu da conversa, e se necessário, se a pessoa não entendeu alguma coisa que é importante para a prática, voltar, retornar e amarrar aquilo que precisa ser amarrado para que o objetivo se cumpra da melhor forma. O que prejudica o feedback? Realizar sessões informais demais e não periódicas. Prejudica bastante o feedback, porque às vezes a pessoa acha que não é sério o assunto é sério. Ao receber o feedback, você tem um colaborador 7, o que é importante? É importante ter um preparo muito grande antes da reunião, no sentido de eu vou entender a situação, eu vou entender o problema, eu vou compreender a lógica do que está acontecendo. Por quê? Porque se eu começar a questionar o tipo 7 sobre situações que eu preciso resolver, e ele começar a me dar argumentações evasivas e sem muita profundidade, eu vou ter que ter um jeito de poder fazer com que ele perceba a gravidade da situação. E eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver profundidade. Se não, o 7 vai dar um jeito inteligente de sair da conversa pela tangente. Tipo 8. Então a gente retornou agora aos tipos físicos. O tipo 8, como o tipo 1, o primeiro tipologia que eu apresentei para vocês, é do centro físico, então sente no corpo as tentações, tem mais forte a predominância da emoção básica de raiva. Quais são as tendências comportamentais desse tipo 8 que é externalizado? Isso mesmo, o tipo 8 ele não é internalizado que nem o 1, ele é para fora. Então ele se indigna com uma coisa, ele fala, e ele explode, e ele cobra, né? Busca ser forte e proteger os fracos. Expressa raiva, ele não contém a raiva lá que nem o 1 que a gente viu, né? Porque não é certo, né? Ele contém a indignação, o 1. O 8 não, o 8 ele expressa essa raiva. Quando ele não gosta de alguma coisa, quando ele fica contrariado, uma das tentativas dele de expressar essa raiva é ele mostrar a força que ele tem, mostrar que ele não é bobo e mostrar e impor o respeito. Então eu vou ser duro mesmo, que é para a pessoa me respeitar, que é para a pessoa não se meter a besta comigo, saber qual é o terreno que ela está andando. É rebelde, oposicionista e vingativo, adora excesso e intensidade, identifica, né, ou cria inimigos. Quer dizer, ele realmente pode perceber inimigos, sentir que ele tem inimigos, mas ele também às vezes cria inimigos. Achando que ele tem algum inimigo, ele começa a fazer coisas, atitudes que acabam fazendo com que a outra pessoa realmente vire inimigo dele. É impulsivo, mas pode se tornar intimidativo e agressivo. Muitas vezes se percebendo, outras vezes sem se perceber. Principais características do tipo 8. Assertivo, resoluto, ativo, independente, determinado, obstinado, tem força de vontade, assume o controle, lidera, autoconfiante, corajoso, astuto, franco e autêntico. Características como gestores, pontos fortes do tipo 8. Faz as coisas acontecerem. Eu lembro de uma tipo 8 uma vez que me disse assim: Elaine, eu sou assim. Eu faço as coisas acontecerem. É para chegar lá? Eu vou chegar lá. Pode ter baixa no meio do caminho, mas eu chego lá. Faz as coisas acontecerem. Às vezes, a que custo é que é o problema. Direto, autoconfiante. Dificuldades com os outros. Esse excesso de energia do tipo 8, nem sempre as pessoas acompanham essa intensidade, esse excesso de energia. E aí ele acaba ficando chateado, indignado e até frustrado com isso, decepcionado com as pessoas. Ele tem altas expectativas de si e das outras pessoas e não tolera ritmo lento. Tem uma dificuldade. Ele pediu alguma coisa para ti, ele quer agora, ele não quer daqui a meia hora, ele não quer daqui a 2 horas, ele quer a hora que ele pediu, imediatamente. Feedback. O estilo de feedback do tipo 8 é um estilo de comunicação direta, clara, honesta e sem rodeios. Mas nem todo mundo está preparado para um estilo assim. Então o que ajuda? Adequar o nível de energia, né, o nível de energia do tipo 8 e o tom de voz à frequência daquela pessoa que está recebendo o feedback.
Então, se a pessoa é mais delicada, se a pessoa é mais calminha, o 8 conseguir comedir e não chegar, olha, eu tenho uma coisa para te dizer aqui, ó, o teu setor tá uma bagunça e tu tem que organizar as tuas coisas. Então, cuidado, esse equilíbrio, que tu vai falar a mesma coisa, mas a pessoa vai perceber essa mesma coisa de um jeito diferente, de um jeito mais positivo, que vai impactar melhor nos resultados. O que prejudica? Impor a opinião, sempre, sempre. O 8, ele está tão consciente das coisas que ele acha que são verdades, que ele acredita que são verdades, e para ele é bem provável que seja mesmo, que ele ignora que as pessoas têm as suas experiências, as suas verdades. Então, o que é mais inteligente? Se eu tenho as minhas, eu ouço a do outro e eu penso assim, rapidamente, tá bom, então se ele pensa isso, se ele acredita nisso, mas eu acredito nisso outro, como é que eu vou me comunicar com ele para a gente se encontrar no meio do caminho? Esse é o ideal, que a gente se encontre no meio do caminho. Aí assim, eu não faço a pessoa engolir aquilo que ela está querendo dizer, e só eu falo e acho que está tudo bem, e a pessoa que ficou engolindo vai ter uma indigestão, e uma hora vai fazer mal, e uma hora não tem mais como voltar a relação, né? É só o 8 pensar assim, como é que é para ele quando ele tem que engolir alguma coisa? Péssimo, né? Para as pessoas também, só que nem todo mundo sabe se posicionar como um 8. O 8 não engole mesmo e fala, e se posicione com a razão dele, mas nem sempre os outros enfrentam o 8, que é considerado o perfil mais intenso e forte, pronto para a briga do Eneagrama. Ao receber o feedback, se vocês tiverem um colaborador 8, é muito importante, gente, ter em mente o seguinte, tá? Seja objetivo em relação ao que precisa ser comunicado. Mesmo quando o assunto não é fácil, mesmo quando o assunto é difícil. O 8, ele costuma ser impaciente com rodeios e indiretas. É verdade. Quer dizer uma coisa para um 8 e começa assim, pois é, eu queria te falar uma coisa assim, mas eu não sei bem como tu vai reagir. O 8 já, tá, fala de uma vez, mas que saco isso, né? Tá me tirando para fraco agora. Né? Ao mesmo tempo que eu não posso também chegar brigando. Direto, mas com muito respeito, com delicadeza, para o 8 não achar que é uma briga, porque quem mais tem energia para brigar é o tipo 8. E como não é briga que a gente quer, é solução, esse é o ideal. Bom, tipo 9, para finalizarmos então as 9 tipologias do Eneagrama. O tipo 9, ele também é do centro físico. Mas ele é um tipo que reagiu de um jeito diferente do 1, que contém a raiva, mas sente a raiva no corpo e faz as coisas bem feitas e perfeitas. Diferente do 8, que externaliza essa raiva para manter o domínio do território. O 9, ele amortece essa raiva. A raiva, ela está aqui, nas vísceras. Ele amortece essa raiva. E aí, ele tanto amortece aqui e não projeta essa raiva no ambiente, como ele não projeta essa raiva dentro dele. Ele fica sem sentir a raiva. No momento que ele ficou sem sentir a raiva, aí tá tudo em paz, tá tudo bem, tudo calmo, tá? Vamos ver então que tendências corporais, que tendências comportamentais tem o tipo 9, com essas características que eu acabei de falar. Em geral, como ele tá ali amortecido, calmo, em geral, ele substitui necessidades essenciais por coisas desnecessárias. Quer dizer, ele tem uma prova amanhã. Aí, ele não estuda para a prova. Ele está ansioso, mas ele não estuda para a prova. Aí ele vai ver um filme, aí ele vai ler um livro, fazer outras coisas que não são essenciais, que são desnecessárias. Procura ver todos os pontos de vista e evitar conflitos. O 9 é essencialmente democrático. Ele não impõe a opinião dele. Ele ouve todo mundo e ele cria um consenso. O problema é que nem sempre nesse consenso está a opinião dele, ou a influência dele como líder, ou como uma pessoa que está defendendo o seu espaço vital. Atende às prioridades e demandas dos outros e deixa as suas. Sente que tem que satisfazer o outro primeiro. E muita dificuldade de dizer não. Mas não é só dificuldade de dizer não, é dificuldade de se posicionar. O 9, às vezes ele diz um nada, querendo dizer nunca, às vezes ele diz um talvez, querendo dizer jamais, e ele não se posiciona. E aí acaba tendo muitos problemas na comunicação, que não falou nada, quem cala consente para as pessoas, né? Para o 9 não.
Tipo 9 não falou nada porque ele não quer comprometimento. Principais características do tipo 9. Calmo, relaxado, paciente, despreocupado, topa tudo, afável, complacente, pacífico, favorável, tranquilo, conformado, sem problemas, sem dramas e mediador. Características como gestores, pontos fortes do tipo 9. É extremamente agregador, mediador, conciliador e busca acordos e evita conflitos, sempre. Dificuldades com as outras pessoas. Ao evitar conflitos, muitas vezes deixa de expressar sua opinião e de se posicionar, como eu falei antes, né? Torna-se pouco assertivo ao ficar muito tempo em cima do muro. Quer dizer, eu poderia já me posicionar, defender o meu espaço vital, não é acertar, né, o assertivo, é me posicionar, é fazer a defesa do meu espaço vital, o mínimo que eu preciso para sobreviver, para ficar satisfeito. Então, ele não se posiciona, ele fica inseguro e ele fica em cima do muro e vai deixando de ter resultado, né? Cuidado. Esquece de estabelecer as prioridades. Mas prioridades para quem? Porque não é só as prioridades de fazer as coisas acontecerem para ter resultado, mas as prioridades da própria vida. Às vezes a gente vê um tipo 9, por exemplo, cursando qualquer especialização que ele acabou fazendo porque ele ia ajudar a amiga a fazer, porque a mãe queria fazer, e daí ele foi fazer junto com a mãe para poder apoiar a mãe, e o curso que ele quer fazer ele não faz nunca. Ah, mas um dia ele faz. Sim, um dia ele faz, mas às vezes ele leva 10 anos para concluir um projeto importante para a vida dele, que ele poderia ter concluído em 2, 3 anos. Esse é o cuidado que precisa se ter para ter um equilíbrio. Ao dar feedback, o estilo do 9 é um estilo respeitoso, consciencioso, um bom ouvinte e muito empático. De ter uma sensibilidade, né, para perceber o que o outro está sentindo. O que ajuda? Sempre lembrar que a omissão de pontos importantes pode prejudicar a longo prazo quem recebe o feedback. Quando esse feedback ele acaba sendo forçado a ser mais leve do que deveria ser. Então, cuidado, às vezes as coisas precisam ser tratadas objetivamente mesmo, para evitar um problema maior no futuro. O que atrapalha? Procrastinar o feedback, quando possa gerar algum conflito. Então, eu sei que eu tenho que falar para aquela pessoa, eu tenho que usar o feedback como uma ferramenta de gestão, né? Isso é importante dizer, que eu não falei lá no início, que a gente está falando de feedback estruturado. Então, eu já estou subentendendo que vocês em casa sabem que feedback não é só falar alguma coisa para alguém, que existe uma estrutura, inclusive linkada com a cultura organizacional, para dar um feedback realmente de qualidade, objetivo para a pessoa, mas dentro de uma estrutura que é o que eu estou ensinando vocês, de levar em consideração o padrão do outro e o padrão do líder, certo? O que então o líder precisa levar em consideração para dar o feedback para alguém do tipo 9, para um colaborador, por exemplo, do tipo 9? É importante primeiro criar uma harmonia, um clima de harmonia, para que o tipo 9 ele possa se sentir realmente confortável, relaxado, acolhido, sem receber informações demais e sem expor demais as questões com pressão e opiniões muito enfáticas que o tipo 9 se recui. Por quê? Porque lembra que o tipo 9 é um tipo do centro físico. E todos os tipos do centro físico, eles querem autonomia e independência. Então, toda vez que o tipo 9, por ele ser uma pessoa mais complacente, mais conscienciosa, às vezes as pessoas acham que podem falar para ele de qualquer jeito. Às vezes até as pessoas acham que tem que gritar para que ele possa entender. E ele odeia esse tipo de coisa, ele odeia a falta de educação. Ele odeia que as pessoas falem com ele num tom que incomode ele, que tire a tranquilidade dele, porque ele não faz isso com ninguém. Então, muito cuidado. Porque daí, ao invés de tu ter uma pessoa te apoiando, tu vai ter uma pessoa que vai levar 10 vezes mais tempo para concluir, mesmo que tu continue brigando com ele. Bom, essas então, gente, são as dicas que eu gostaria de dar para vocês, mas retomando só para a ética do Enneagrama, que eu não tive como abordar ela aqui, eu vou falar duas partes do código muito importante para que vocês não usem uma ferramenta como o Enneagrama de uma forma desqualificada. Eu sempre digo assim, que quem usa uma ferramenta tão poderosa como o Enneagrama de forma desqualificada, a pessoa mesmo se desqualifica.
Por quê? Porque ela vai falar da ferramenta de um jeito que as outras pessoas não vão gostar, que as outras pessoas vão se sentir ofendidas até, e ela vai talvez mostrar a própria tipologia, quer dizer, ela não se desenvolveu, ela não melhorou, ela acaba sendo um tipo e acaba impondo para as pessoas que as pessoas têm que respeitar esse tipo, ao invés de evoluir, de ser mais do que uma tipologia. A gente sabe também, é importante falar disso, que existem uma infinidade de outras teorias psicológicas e tudo mais, e todas têm o seu valor. O Enneagrama é uma ferramenta, na minha opinião, a mais eficaz e na opinião assim, de muitas grandes empresas que trabalham com Enneagrama, mas é uma ferramenta que realmente ela é crucial que ela seja implantada com sabedoria e com quem tem experiência pelo assunto, porque senão pode dar muito mais confusão do que ajudar o processo. Outra coisa muito importante, outra dica muito importante para lidar bem com o Enneagrama e de uma forma ética é que o líder sempre, de preferência, tem que se conhecer antes de proporcionar que a sua equipe se conheça como uma ferramenta como o Enneagrama. Por quê? Porque é muito comum, assim, líderes quererem fazer os processos com as suas equipes e, ao mesmo tempo, ele se perceber nu na frente da equipe. A equipe inteira está vendo por que ele faz ou o que ele faz e ele nem teve a oportunidade de poder se perceber e perceber as pessoas. Esse é um ponto. Um outro ponto importante é que, às vezes, o clima com a equipe ele não está neutro, ele está negativo. E aí o líder primeiro precisa se desenvolver para atuar de uma forma que aquele ambiente que está negativo se transforme em neutro, para depois potencializar esse ambiente, deixando esse ambiente positivo para a empresa, para a equipe, para todo mundo atingir mais resultados. E a organização, claro. Então, tem que ter uma série de cuidados para um trabalho, gente, que chega muito próximo das pessoas. Uma coisa é tu trabalhar com uma ferramenta que as pessoas não se identificam. Tá? Mas no caso do Enneagrama, as pessoas que ainda não têm uma consciência desenvolvida, elas acham que elas são aquele tipo. Algumas, elas pensam assim, poxa, que legal, tem alguma coisa que explica como eu sou, do jeito que eu sou, porque eu sou assim, né? Mas é comportamento, não é o que a pessoa é de verdade, não é a identidade dela. A identidade dela verdadeira, ela vai encontrando à medida que ela souber que ela não é esse comportamento. Então, o Enneagrama, ele é, na verdade, também uma ponte para que as pessoas possam se encontrar verdadeiramente, conseguindo melhorar a sua personalidade, conseguindo pegar essa parte da personalidade que é excessiva, que é defensiva demais e que é negativa e controlar, aproveitar o melhor das habilidades instintivas e naturais, que inconscientemente já foram treinados desde que a gente era pequenininho, então são habilidades, são pontos fortes, tudo bem, vou me apoiar neles, mas sem o excesso que é negativo. E principalmente desenvolver as outras habilidades com treinamento que são necessárias para que eu tenha as competências que eu preciso desenvolver e apresentar, para que eu possa cumprir bem o meu papel. Né? Nós somos uma personalidade, mas nós temos um papel. Lembra aí, a nossa personalidade interfere nesse papel, horas positivamente, horas negativamente. Quando a gente não tem um controle sobre isso, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, a gente acaba se tornando muito refém, como se, deu certo porque deu certo. Como se nós não fôssemos um agente capaz de proporcionar todas as mudanças que são importantes e necessárias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, e a nossa empresa, e a nossa organização, e as pessoas. E eu realmente gostaria de fechar, então, esse trabalho com todas essas dicas práticas, voltando só para a importância do desenvolvimento humano. A partir, sim, de uma gestão eficaz, de uma neurogestão, em que a gente consiga cuidar dos negócios, dos processos, mas em que a gente transforme as pessoas numa ponte, né, para nós superarmos os obstáculos que precisam ser superados e chegarmos muito mais longe em relação aos nossos objetivos e metas mais estratégicas. Cabe ao líder decidir se as pessoas realmente vão ser um muro que dificulta que as estratégias se transformem em realidade, ou as pessoas serem uma ponte para que de conexão entre aquilo onde a empresa quer chegar e chegar realmente lá. As pessoas são ou a ponte ou o muro. É o líder que decide.
Quanto mais o líder se defender, quanto mais o líder deixar de se desenvolver, mais todos esses processos vão ficar aquém nas organizações. As pessoas falam muito de gestão de pessoas, as pessoas falam que as pessoas são os ativos mais importantes, que não depreciam, né? Mas está muito no discurso ainda. A hora que a empresa realmente tem um RH estratégico, tomando decisões importantes, colocando as pessoas certas nos lugares certos, realmente desenvolvendo a liderança para poder lidar melhor com as suas equipes de uma forma eficaz, trabalhando com treinamentos e desenvolvimentos e não só com contratação e seleção, a hora que realmente uma empresa tem um RH assim e dá essa importância para a área de recursos humanos, bom, então essa empresa está pronta para se consolidar e crescer no mercado. Agora, a empresa que ainda está só no estratégico, na indústria, na fábrica, na qualidade, que é muito importante, mas não é tudo, essa empresa vai fazer muito mais esforço e vai levar muito mais tempo para chegar no patamar que essas outras já estão e que vão chegar muito mais rápido. Quem perde? Perde todo mundo. Perde a sociedade, porque quanto mais desenvolvida a pessoa é, também mais próspera a sociedade é. Perdem as pessoas, perdem as empresas, é só perda, né? Para que não tenha essa perda, para que todo mundo tenha solução, é importante o quê? Desenvolvimento humano. E isso, existe formas objetivas de fazer. Tem que estudar, tem que fazer, tem que colocar em prática e todo mundo ganha com isso. Obrigado pela participação nesse programa Oficinas de Gestão e veja agora no ambiente virtual do programa a programação das próximas conferências. Até mais.